Hoje o STF retornou o julgamento dos terceiros embargos de declaração do ex-presidente Fernando Collor, que foi condenado a mais de 8 anos de cadeia. Fica comigo nesse vídeo que eu te explico o que é esse negócio de embargos de declaração e por que o Collor ainda não pegou um casarão de 8 anos. Bom, o embargo de declaração é o seguinte: quando o juiz coloca numa sentença ou numa decisão alguma coisa que fica meio incompreensível, ou, por exemplo, o juiz escreve lá e a coisa, sabe, fica meio nebulosa, você não entende se o juiz quis dizer isso ou aquilo, ou o juiz mencionou alguma coisa que não tem nada a ver, não é, com o processo, ou o juiz esqueceu de mencionar sobre alguma coisa que deveria. Por exemplo, ele esqueceu de se manifestar sobre alguma coisa que a defesa ou outra parte tinha pedido, etc. Então, quando acontece esse tipo de coisa, você maneja um recurso chamado embargo de declaração. O embargo de declaração é um tipo de recurso amplamente utilizado pelos advogados para tentar protelar eternamente um processo, especialmente se for, por exemplo, uma condenação criminal. Como não tem mais recurso a partir dali, resta aos advogados ficar enchendo linguiça, ficar protelando, e isso pode se dar através dos embargos de declaração. O ministro Barroso começou o julgamento hoje dizendo assim: começa aqui, tarará, o julgamento dos terceiros embargos. Depois do que hoje, porque na verdade o que estava sendo julgado ali não era só os embargos de declaração do Collor, era de mais um dos caras condenados no crime junto com ele. Os embargos do outro cara até foram aceitos, de fato tinha um erro ali na dosimetria da pena. O que é a dosimetria da pena? É ajustar a pena, já que cada ministro opta por, não, eu prendo o cara por 3 anos e 8 meses, e o outro, não, por 4 anos e 1 mês, o outro isso e aquilo e tal. Então você tem que ajustar para sair certinho. E de fato, no do outro cara tinha um erro e eles corrigiram. Só que no do Collor foi amplamente negado os embargos de declaração, significando o quê? Não adiantou nada ele fazer o recurso. Pela teoria, não é, ele já deveria começar a cumprir a pena de prisão. Só que claro que a defesa, está dentro do prazo da defesa, a defesa vai propor novos embargos de declaração para ficar protelando eternamente. Bom, de qualquer maneira, a acusação já se posicionou, quem quer a acusação? O Ministério Público, dizendo que os embargos são meramente protelatórios. Isso, inclusive, é proibido. Bom, analisando aqui a vaca fria, os embargos de declaração são meramente ius esperniandi, que a gente fala? É só uma coisa protelatória? Claro que não. Os embargos de declaração ajudam a corrigir, de fato, erros. Prova disso é que o outro cara que foi condenado junto com o Collor manejou o embargo de declaração e foi atendido porque, de fato, tinha um erro na sentença dele. Tá bom, mas não é esse o ponto. Agora veja, independente de tudo isso, eu volto ao seguinte pensamento. Fernando Collor foi condenado a mais de 8 anos de cadeia em regime fechado. Começa o cumprimento da pena em regime fechado. Agora, sejamos honestos. Você que está aí assistindo isso aqui, você acredita que o Collor vai cumprir algum tempo de cadeia em regime fechado? Porque, veja, pela teoria, ele já deveria estar preso. Se ele fosse preto pobre da periferia, bom, ele não tinha nem conseguido chegar com o recurso dele no STF, para começo de conversa. Agora, quase qualquer político, e isso independe do foro privilegiado, quase qualquer político consegue que o seu recurso chegue para o STF. Eu não estou aqui criticando a atuação do STF. Ela está impecável, porque inclusive condenou o Fernando Collor de Mello. Agora, entre condenar e ele cumprir pena, vai um tempo. Então tem que chegar no momento em que o juiz fala assim: não, peraí, chega de embargos declaratórios, chega de ficar enchendo linguiça, porque a gente tem que aplicar a pena. Pelo julgamento e pela forma que os embargos de declaração foram rejeitados e pela própria condenação do Collor, eu não posso dizer que o STF está passando pano para corrupção para ele. Não tá mesmo. E é por isso que eu disse que o julgamento ali foi impecável. Então fica aqui a pergunta: será que o Collor vai para a cadeia? Você acredita? Comenta aí. Eu sei que 99% dos comentários vão dizer o seguinte: não, eu não acredito que o Collor vá cumprir pena de prisão. Mesmo eu tendo dito nesse vídeo que o julgamento do STF foi impecável. Que, afinal de contas, condenou ele. Ele já está condenado. Ele só não está cumprindo pena de prisão ainda por causa de um recurso que a lei permite. E é direito. Não há que se tirar esse direito. Agora, se consegue notar como a nossa justiça é desacreditada desde sempre? As pessoas que eventualmente deveriam ir para a cadeia não vão. E quem não deveria, vai. Ah, Marcelo, é sempre assim? Não, é claro que não. Estou falando das altas esferas de poder, estou falando de gente muito rica, muito poderosa. Você lembra do caso das Americanas? Você ouviu falar que teve algum processo? Você ouviu falar que alguém vai ser preso? Inclusive, de repente, um dos caras mais ricos do Brasil e também do mundo? Você acha mesmo
que a nossa justiça chega num cara desse, mesmo tendo dado um rombo absurdo de bilhões de reais, até mesmo prejuízo para os bancos? Você acredita que alguém vai cumprir pena naquilo ali? Claro que não, né? É bem verdade também que seria ingênuo dizer que isso acontece no Brasil. Não. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Olha, o cara tem que fazer muita coisa para pegar a pena de prisão nos Estados Unidos sendo bilionário. Basta ver que o Donald Trump é bilionário, foi condenado, foi eleito presidente. E vai exercer o cargo numa boa. E se tudo correr conforme ele está pretendendo, ele vai instalar uma ditadura nazifascista. Porque pelo rodar da carruagem, é isso que ele está pretendendo. Sempre lembro que não foi só ele que disse que tinha uma intenção de instalar uma ditadura. Teve um outro cara, aqui no Brasil, que falou a mesma coisa. Presta atenção nesse vídeo muito rapidinho. O dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. O dia que eu for ditador desse país, a gente vai resolver isso. Democraticamente não vai resolver nunca. Uma pensa chovendo molhado aqui. Bom, se você chegou até aqui, peço a gentileza de você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, comentar esse vídeo, inclusive comentando com as outras pessoas que também comentam, porque isso ajuda a engajar os vídeos, faz com que os nossos vídeos cheguem mais longe. E se você puder também, considere a hipótese de você virar membro do canal aqui pelo YouTube, R$ 4,99 por mês. Não é o preço de um copo de suco de uva quente, lá naquele restaurante onde você almoça. E você vai estar me ajudando a produzir mais e melhores vídeos todo dia.